dia, boa tarde, boa noite para todos os irmãos aí que estão nos ouvindo nesta noite. Então nós estamos hoje aqui no encontro e como nós temos uma história em comum, a Jéssica e eu e a Jéssica, nós vamos contar para vocês esse testemunho que na verdade é maravilhoso. Escutem do início ao fim porque vocês vão ficar assim, irmãos, muito impactados com o que aconteceu conosco. Então, a paz de Alcha, meus amados irmãos, meu nome é Jéssica e vamos contar um pouco da nossa história, a qual Ial nos uniu depois de muito tempo. Então, eu cresci em uma família bem desestruturada, não tive pai até o dia de hoje e ali dentro da minha casa era muito difícil a convivência com a minha mãe e os irmãos. Tanto que na escola eu não desenvolvia, respeitava os professores, porém não desenvolvia, não conseguia aprender e acompanhar os meus outros colegas. E em casa, em meio a tantos sofrimentos, teve um dia em que eu estava sentada e em pensamentos eu falei com o pai, que hoje eu conheço o nome dele, que é Ial. E eu pedi para que o pai me tirasse daquela situação. E falei com minha mãe. Na noite em que eu fui dormir, eu tive um sonho. Eu sonhei que meus pés estavam presos na lama. E eu pedi, olhando para o céu, pedi para que o Criador aliviasse os meus passos. Foi quando eu consegui ali caminhar e alcançar as mãos dos meus tios que me ajudaram a cuidar de mim. Então, no outro dia, minha mãe e minha tia foram até a escola, porque eu não estava desenvolvendo muito bem e a irmã, como era minha professora, havia marcado uma reunião com elas. E foi nesse dia em que minha mãe me deu para minha tia. Em 2013 eu era professora numa escola agrícola nesta cidade e aí eu tive a honra de ter essa menina como aluna. Só que chegou um certo momento que eu fiquei muito indignada, porque ela não fazia absolutamente nada em sala de aula. Não escrevia o que ia para o quadro, não fazia exercício no livro, nada, nem prova, não respondia. Como ela não fazia nada, se moveu dentro de mim uma indignação muito grande. E eu pensei, eu não vou deixar isso assim, eu vou fazer alguma coisa. Foi daí que eu conversei com a nossa gestora e pedi para chamar a mãe dela, porque eu queria ver o que estava acontecendo, que a Jéssica estava naquela situação. E então, aí eu chamei num dia, no outro dia veio a sua mãe e a sua tia na escola. E eu fui lá para a gestão quando elas chegaram. Eu estava dentro da sala da gestão, quando eu vi assim pela porta, eu vi a mãe dela e a tia. E eu vi elas vestidas com aqueles vestidos, saia bem comprida, coque. E eu fiquei assim, eu pensei, só podiam mesmo ser crente. Eu já sabia que os nomes eram falsos, aqueles nomes eram falsos, mas ainda não sabia o verdadeiro, estava no meio do caminho. E aí quando eu disse aquilo, só podia mesmo ser crente, meio assim chateada com essa, só podia mesmo ser crente, por isso que ela não faz nada. Recebi, irmãos, uma mensagem do Pai naquela hora. O Pai me disse assim, tu não desdenha esta menina, porque ela é minha filha, é minha escolhida e ela é uma grande guerreira. E no futuro tu vai encontrar ela. Vocês acreditam, irmãos, que o Pai falou isso comigo? Poucas vezes na vida eu recebi uma mensagem assim do Criador, como foi em relação a Jéssica. E foi isso que aconteceu. E quando eu chamei aquela mãe, então, que foi a mãe dela, houve a decisão da mãe de passar ela para sua tia. Foi por causa do meu chamado ali que trouxe uma consequência que foi maravilhosa na vida da Jéssica. Então, se cumpriu o sonho que ela tinha tido. Vocês já pensaram, irmãos, que maravilha? Só que aí, o que aconteceu? Se passaram os anos e há um ano atrás, quando eu e meu esposo conhecemos os verdadeiros nomes que o Pai nos chamou, nós viemos para o grupo aqui da cidade de Chapecó e quem eu encontro lá? Essa menina que me disse, tu foi minha professora. E eu assim custei para me lembrar dela e quando eu me lembrei de toda a história, irmãos, eu fiquei impressionado, porque realmente foi uma obra que o Pai fez. Estamos hoje juntas, né, Jéssica, aqui, servindo nosso Pai.
Foi muito impressionante o momento em que eu vi o vídeo da irmã se imergindo. Eu não acompanhei a imersão dela, mas eu vi o vídeo dela sendo imergida. E quando eu vi que era o rosto dela, eu me lembrei da minha professora. Que o rosto da irmã Rose me marcou muito, o olhar dela. E quando eu vi que era minha professora, eu falei, eu vou mandar mensagem pra ela, eu vou dizer que ela é minha professora, porque isso é uma bênção muito grande. Ela era minha professora, agora ela é minha irmã. Glória e Al, e foi maravilhoso, e hoje nossa amizade tem sido bênçãos, né, mais renovada agora porque somos irmãs. Isso. E tu tens sido bênção na minha vida. Aleluia. Temos aprendido em Ial cada dia mais louvando o nome dele. Isso Aleluia. aí. E caminhando juntas, né? Daqui até a eternidade. Assim Nova seja. Aleluia. Aleluia!